Olha eu aqui de novo. Para quem não me conhece, eu sou Armando Danite, professor e economista que depois de aposentado resolveu disseminar cultura aqui no canal do conhecimento. Para isso eu conto com vocês, se inscrevendo no canal, dando seu like, fazendo seus comentários e compartilhando tudo que você vê por aqui. Roda a abertura do vídeo de hoje. O vídeo de hoje é muito intrigante. Nós vamos falar de radiestesia ou radioestesia. Alguns afirmam que é uma ciência. Entretanto, há quem diga que se trata de uma pseudociência. Mas o que é pseudociência? A pseudociência é qualquer tipo de informação que se diz ser baseada em fatos científicos ou até com um alto padrão de conhecimento, mas que não resulta de aplicação de métodos científicos. Há exemplos de atividades classificadas como pseudociência. São pseudoarqueologia, pseudohistória, parapsicologia, e aí nós temos a mediunidade, o espírito científico e o problema mente-corpo. O cubo de tempo Gene Ray, astrologia, criacionismo, design inteligente, terra plana, ufologia, homeopatia, acupuntura, grafologia, efeito lunar, piramidologia e cristais, numerologia, criptozoologia, geologia do dilúvio, além de muitos outros chamados de protociência. Primeiramente, eu quero alertar que este vídeo não tem a finalidade de ensinar como usar a radiestesia, mas sim torná-la conhecida de todos. Quem se interessar pode praticar a radiestesia. Para isso, existem cursos específicos. Voltando ao assunto, a radiestesia ou radioestesia é um tipo de adivinhação utilizada para encontrar objetos, seres vivos ou elementos da natureza, como água, minerais, pedras preciosas e outros quaisquer sem o uso de equipamentos científicos. Geralmente são utilizados gravetos em forma de Y, chamados de forquilhas, bastões e pêndulos. Aqueles que defendem a radiestesia afirmam categoricamente que tem capacidade de captar radiações e energias emitidas pelos objetos procurados, embora não exista evidências de tal radiação. A palavra radiestesia vem do latim radium, que quer dizer radiação, e do grego aesthesis, que significa percepção pelos sentidos. No passado, era usado o termo rabdomancia, que significava vara e adivinhação. A foto mostra um rabdomante em ação. Foi realizada uma pesquisa em Kassel, na Alemanha, sob a direção da Sociedade para a Investigação Científica das Paraciências. O teste consistia em 30 radiestesistas que deveriam descobrir onde existia água correndo pelos canos que estariam enterrados a 50 centímetros do solo. Todos deveriam assinar um atestado, concordando que aquele era um teste justo de suas habilidades e que esperavam 100% de acerto. Entretanto, os resultados não foram melhores do que os esperados por acaso. Durante anos, James Randi ofereceu o desafio paranormal de $1 milhão a quem demonstrasse evidências de qualquer efeito paranormal sob condições controladas. Os candidatos fizeram testes preliminares e os aprovados passariam o desafio paranormal. Até hoje, das centenas de radiestesistas que participaram do desafio, conseguiram demonstrar qualquer poder paranormal. A radiestesia vem sendo praticada há milhares de anos. Isso pode ser observado nas pinturas das grutas pré-históricas do Oriente, nas cavernas dos Pirineus
e em documentos arqueológicos peruanos. O imperador Huangdi, chinês, foi reconhecido como um grande estudioso e descobridor de jazidas, fontes, objetos ocultos e decifrava os momentos energéticos para os diversos plantios, bem como cuidava da saúde das casas e das pessoas, descobrindo onde o subsolo tinha ou não problemas. Tudo isso através de uma varinha em forma de Y, chamada forquilha. Já no Egito, a radiestesia era uma arte praticada pelos nobres. Eles conheciam o segredo das ondas telúricas nocivas naturais dos subsolos e como se proteger, ou ainda, um lugar nocivo, criar um lugar nocivo. A radiestesia era usada por magos, curandeiros e médicos, usando o pêndulo na medicina, matemática, astronomia, astrologia, adivinhações e toda qualquer área do conhecimento humano. Há registros de que outros povos, como os gregos, romanos, persas, hebreus, etruscos, polinésios, gauleses e perianos, também fizeram uso dessas práticas. Na Europa, a radiestesia floresceu na Idade Média, com a mineração que crescia à procura de minas e utilizando sempre as forquilhas, varas de bambu ou outros instrumentos. O pêndulo já nasceu no século XVIII, por volta de 1798, passando a ser estudado a partir do século XIX. Com isso, as pesquisas de subsolo foram se aprimorando através de experiências, testes e observações em diversos setores da sociedade. A radiestesia agora estava sendo estudada e estava mais bem organizada. O primeiro congresso aconteceu em 1911, em Hannover, na Alemanha. A radiestesia foi amplamente utilizada na Primeira Guerra Mundial, com a procura de minas enterradas e também a procura de abrigos. Foi quando surgiram dois importantes radiestesistas, o Abad Buli e, na mesma oportunidade, o Abad Mermet. Quanto à radiestesia médica, já foi utilizada pelo americano Dr. Albert Abrahams, comparando o corpo humano a uma estação de rádio que enviava mensagens com radiações de alta frequência. A partir de então, cada célula, tecido ou órgão e que poderiam ser captadas pelo pêndulo, indicando assim que aquela parte do corpo estava sadia ou doente. O francês Andrés Bovis utilizava o pêndulo para verificar a qualidade dos alimentos e das correntes magnéticas da Terra. Essa experiência confirmou que existem correntes magnéticas positivas que fluem de norte a sul e correntes negativas que fluem de leste a oeste, e o corpo humano fica exposto a essas correntes, sendo seriamente afetados por essas forças que surgem. O Brasil também se engajou nessas pesquisas. Mas, entretanto, os padres mantiveram em segredo as suas conclusões dentro dos mosteiros. Algumas missões franciscanas de Mato Grosso usavam o pêndulo para diagnosticar e escolher tratamentos fitoterápicos. Foi na década de 30 que surgiu a Sociedade Brasileira de Radiestesia, fundada pelo então engenheiro Alfred Becker, aprofundando-se incansavelmente nessa matéria. Mas como funciona a radiestesia? Há vários instrumentos que podem ser utilizados. Um deles é a forquilha, como já dissemos, principalmente para detectar algo sob o solo. O pêndulo, que é utilizado amplamente para detectar partes do corpo sadias e descobrir pessoas desaparecidas. Neste caso, se faz uso de uma foto da pessoa. E para qualquer outra pergunta que você faça ao pêndulo. No caso do pêndulo, é importante que a pergunta seja objetiva, porque as respostas são muito simples, sim ou não, movimento para a esquerda ou para a direita, ou ainda círculos para a direita ou para a esquerda.
o pêndulo, tem que ser preparado antecipadamente e somente depois que se definem como as respostas devem ser dadas, ele então pode ser usado. Ressaltamos ainda que existem vários tipos de pêndulos. Alguns até possuem um compartimento interno, onde você pode colocar qualquer coisa relacionada ao que você está procurando. Segundo os especialistas, a energia do objeto facilitaria o encontro do que você se dispôs a procurar. Aurimeter é outro aparelho que é usado para se medir a aura humana, com muita paciência e sem pré-julgamentos. Serve também para localizar fontes de água ou jazidas. Como ele é muito preciso para os testes científicos, ele exige um treinamento antes do uso. Dual Rod são duas varinhas como as da foto. Estas são bem específicas para detectar fontes de energia negativas e positivas. Detectando a fonte, as varinhas se cruzam e o operador é quem decide se a fonte é negativa ou positiva. Inicialmente, elas permanecem paralelas. Importante é que o operador de qualquer um dos instrumentos tem que estar com suas energias equilibradas para não influenciar nos resultados finais. Eu repito que este vídeo não pretende ensinar a ninguém como usar a radiestesia, uma vez que isso exigiria tempo e treinamento no uso de todos os instrumentos. E todos os instrumentos devem ser preparados para que possam ser utilizados na sequência. Vamos ficando por aqui e eu espero ter despertado a curiosidade de todos para a radiestesia. Por isso, não guardem para si o conhecimento, divulguem este vídeo, compartilhem e assim a cultura se espalha. Muito breve eu estarei de volta com um vídeo sobre a nossa história, Palácio do Catete, relíquia brasileira. Até breve.